Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é uma revisão dos conteúdos que nós já vimos até aqui, ok? Então vem comigo, vamos aprender um pouco mais. O que são os determinantes do substantivo? Eles servem para quê? Eles vão anteceder o substantivo determinando gênero, número, quantidade, ok? Eles vão ter um significado, eles vão estar acompanhando o substantivo e vão ter um significado ali, tá? Vão aumentar, vão ampliar esse significado substantivo. Eles servem para especificar ou determinar o substantivo e eles vão concordar com esse substantivo em gêneros, masculino e feminino, e em número singular e plural. Quem são esses determinantes? O numeral, cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. O adjetivo, que são aquelas palavras que dão ideia de qualidade, que elas vão caracterizar o substantivo, tá? O substantivo é o quê, gente? São aquelas palavras que nomeiam as coisas, casa, mesa, aluna. O artigo, definido, indefinido, definidos, o, a, os, as, indefinidos, uma, uns, umas. E os pronomes, aí a gente vai ter os pronomes demonstrativos, os pronomes possessivos, que são determinantes do substantivo, tá? Meu, minha, teu, tua, aquele, aquela. A gente tem um exemplo aqui, a mãe ganhou uma rosa. Mãe aqui é o substantivo, né? Que a mãe é o substantivo, tá, gente? Esse azinho aqui é um artigo definido. Qual a função dele? Está determinando. Não é qualquer mãe, é a mãe, uma pessoa conhecida. Artigo definido. Uma rosa, artigo indefinido. Né? Está aqui indicando que é uma rosa qualquer. Uma frase ela pode ter vários determinantes, tá? Vai depender da intenção de quem está escrevendo. Minha, que a gente vai ter pronome possessivo, nossa também, aquela a gente vai ter um pronome demonstrativo, uma, artigo indefinido, tua, pronome possessivo, e o a, artigo, tá? Observe que cada uma tem uma ideia diferente. Minha lua, ideia de posse, nossa lua, ideia de posse, aquela lua. Você vê aí que o determinante tem um sentido, ele amplia esse sentido do substantivo aqui. Aquela lua, demonstrando. Uma lua, uma indefinição. Tua lua, indica posse. A lua indica algo conhecido pelo falante. Aí nós vamos para uma questão, tá? Na frase, as meninas inteligentes foram aprovadas no concurso. Identifique o substantivo e seus determinantes, classificando, tá, gente? Você procura, em primeiro lugar, o substantivo. Nós achamos aqui meninas. Aí você vê o que está ao redor desse substantivo, ampliando o sentido dele. As, que é o artigo, e inteligentes, que é o adjetivo. Então, a gente vai ter aí substantivo meninas, determinante as, inteligente, e a classificação dele, que o as é artigo, inteligente é adjetivo. Aqui a gente vai determinar, indicar quais são os determinantes do substantivo. Primeiramente, a gente vai atrás do substantivo. Nessa letra A, aqui a gente tem filha, é o substantivo. Então, a gente vai olhar aqui. De Marisa é o quê? De Marisa é a locução adjetiva. Segundo, numeral, ordinal. E o A, artigo. Encontrou o substantivo na letra B? Mãe. Então, eu tenho sua, pronome. Tá determinando aqui, então a gente vai ter aqui um determinante do substantivo. Ventos, a gente vai ter aqui o substantivo. Bons e o artigo os vai ser aqui os determinantes. Minha aula online já começou. Aula substantivo. Online está exercendo a função de adjetivo. Minha está exercendo a função aqui de pronome possessivo. Então, a gente achou o substantivo e seus determinantes, tá? E o que seria a sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela sílaba que é a mais forte. Mas o que é uma sílaba, tá, gente? Sílaba é o fonema, o som. É um conjunto de fonemas, um conjunto de sons que são pronunciados em uma única emissão de voz. Quando você fala sílaba, você está falando aí 3 sílabas. Você tem 3 emissões de voz. Então, aí a junção da consoante e da vogal vai formar uma sílaba.
sílaba. Então, você tem 3 emissões de voz, você tem 3 sílabas, tá? Se só sai uma emissão de voz da sua boca, né, uma consoante e uma vogal junta, você vai ter uma palavra monossílaba. Pá, pé, pó, sol, mar. Se tem 2 sílabas, ela vai ser chamada de dissílaba, uma palavra de sílaba. Tem 2 sílabas. Pudim, calor. Uma palavra que tem 3 sílabas, ela vai ser chamada de trissílaba. Melado, cadeira. A palavra que tem de 4 a mais sílabas, ela vai ser chamada de polissílaba. Ventilador, paralelepípedo. Então, a gente vai ter aí uma palavra polissílaba, tá? A sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior força, com mais intensidade. Amizade, amizade. Usar é a sílaba tônica, que é a pronunciada com maior intensidade. Verão, urão é a sílaba tônica, se destaca mais do que as outras. Música, o mu é a sílaba tônica, né? Porque ele se destaca mais do que as outras. Dependendo da posição do acento tônico, a gente vai ter aí palavras oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, tá? Se o acento tônico ele vai recair na última sílaba, como em café, especial, sabiá, você vai ter uma palavra oxítona. Se o acento tônico recai na penúltima sílaba, geralmente artigo, tórax, você observa que é a segunda sílaba de trás para frente. Então, você vai ter aqui uma palavra paroxítona. A penúltima sílaba é mais forte. Se o acento tônico recai na antepenúltima, ou seja, na terceira sílaba de trás para frente, essa contagem a gente faz de trás para frente, tá? Então, a gente vai ter uma palavra proparoxítona. Aí, nós vamos para uma questão aqui. Assinale a opção em que todas as palavras são proparoxítonas. Então, a gente vai ter aí acadêmico, dinâmico, íngreme, dúvida, que aqui nós vamos ter, ó, a terceira sílaba de trás para frente, tônica, dúvida. Então, a gente vai ter aqui a terceira sílaba de trás para frente, é tônica. A antepenúltima, você vê que nas 3 você vai ter a antepenúltima sílaba tônica. Então, você vai ter uma palavra paroxítona. Então, a letra A é a letra correta. Classifica as seguintes palavras em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, a gente vai ter velozmente, ela é paroxítona. Aqui é a sílaba tônica, a segunda de trás para frente, ó. Matemática, você vai ter uma palavra proparoxítona, a terceira sílaba de trás para frente é tônica. Ruim, a última sílaba, então, é oxítona. Ventilador, a última sílaba, então, é uma palavra oxítona. E aí, nós vimos outro assunto referente à nossa avaliação, que foi a prosódia, tá? O que nós possamos falar sobre a prosódia? O que é isso? A prosódia, ela vai estudar a correta acentuação tônica das palavras na língua portuguesa, tá? Então, existe uma forma correta de falar as palavras. Então, tem algumas palavras na língua portuguesa que as pessoas se confundem um pouco na hora de pronunciá-las, né? Como a palavra rubrica, né? Pronunciar, muitas pessoas pronunciam rúbrica e não rubrica, que é o modo correto, tá? Porque rubrica, rubri é a sílaba tônica e não o ru, tá? Então, ela é uma palavra paroxítona e não proparoxítona. Aí, nós vamos ter sútil, é errado, o correto é sutil. Condor, o correto é condor. Aí, a palavra catástrofe, o tas é que é a sílaba tônica, tá, gente? Não erre isso, por favor. Aí nós temos mais uma questão. Ao escutar, então, rubrica, avaro, protótipo, gratuito, verifica-se que todas foram pronunciadas corretamente, tá, gente? A letra D, todas elas aqui. Ela aqui é paroxítona, ela é paroxítona, ela aqui
proparoxítona, né? Protótipo, gratuito, ok? Todas elas foram pronunciadas corretamente. Qual a pronúncia correta dessas palavras? Pegada, periferia, tulipa, ruim, tá? Então, por hoje é só, tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Faça sua atividade avaliativa com bastante capricho e tchau, tchau.